Olá, minha amiga, tudo bem? Espero que sim. Quero te agradecer pela sua companhia e dizer que você é muito bem-vinda à nossa segunda aula do nosso workshop de pintura de rosas, que tem o título Pintando e Descomplicando. Isso mesmo, minha amiga, a pintura não precisa ser complicada, nada disso. A pintura precisa ser entendida, ela não precisa ser decorada. Na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre a anatomia da rosa e o meu método que eu ensino você é a pintar e não decorar uma pintura. Minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um sonho de pintar rosas? Então você está no lugar certo. Eu sou Maria Radas, professora de pintura em tecido, e eu estou aqui para te ajudar. A pintura em tecido eu iniciei lá na minha adolescência e acredite, nunca mais parei. Mas eu preciso te falar uma coisa muito importante. Você, quando ouve, vamos pintar rosas, qual é a tua reação? Você fica toda animada, entende o processo, executa com segurança e para você, pintar rosas é um momento de realização. Gosta do resultado e isso lhe dá um bem-estar enorme. Ou você até tenta pintar, mas quando você não entende a pintura, não consegue dar harmonia nas cores, bate aquela insegurança, você acaba ficando nervosa, tensa, não gosta do resultado e pensa: "Ah, isso não é para mim". Quem te disse? Alguém ou você mesma? Nada disso, minha amiga. O sonho de pintar rosas depende exclusivamente de você. E para te mostrar que isso é possível, eu te convido para você assistir a continuação da aula que eu preparei com todo carinho, pensando em você. Isso mesmo, uma aula bem detalhada para você assistir e ver que pintar é possível sim. Isso mesmo, bem detalhada e com uma linguagem fácil de entender. Então, minha amiga, vamos para a aula? Vou iniciar a pintura dessa folha pela essa nervura que está aqui no centro. Então, eu defino a nervura. Estou usando verde oliva. Perto onde se encaixa com a rosa, sempre essa parte tem a tonalidade mais escura. Então, eu venho colocando a tinta, fazendo uma sombra. Sempre que está perto da rosa, faz sombra. Então, essa parte aqui é mais escura. Agora, da nervura pra cá, eu venho com verde pistache e venho preenchendo essa parte de cá. Com esse movimento, ó, da nervura, vindo em direção às pontas. Do outro lado, da mesma forma. Coloco aqui e venho subindo. Sempre com esse movimento, ó. Quanto mais perto da ponta, as pinceladas são menores. Com toda essa parte preenchida, coloquei um pouquinho mais de tinta aqui e vou estar puxando nessa direção para deixar um lado da folha mais clara e outro lado um pouquinho mais escura. Mas é bem pouquinho, você vai colocando e vem trabalhando. É bom ir colocando pouca tinta, se você quer ela na tonalidade mais escura, você vai colocando mais, mas é preferível que você coloque pouco e vai colocando conforme precisa, do que você colocar muito e não conseguir tirar. Agora eu vou estar fazendo o contorno desta folha. Eu começo aqui nessa ponta, tinta para o lado de cima, do outro lado não tem tinta, isso já vem dando um acabamento na minha folha. Então, eu começo aqui na pontinha e eu faço esse movimento, ó. Eu só vou colocando e dou umas puxadinhas. Do outro lado, da mesma forma. Começo aqui na ponta, ó. Percebe-se que eu coloco e vou dando umas puxadinhas. Fazendo desse modo, eu preservo esse serrotinho que tem na ponta da folha da rosa. Se nós analisarmos a nossa folha até o momento, nós podemos perceber que ela tem a tonalidade que eu escolhi,
verde oliva com verde pistache. Tem a sombra que eu fiz, dando profundidade aqui no centro da folha, colocando também um pouquinho de verde pinheiro junto, ó. Eu misturei um pouquinho de verde pinheiro, ele aprofundou, deu sombra. Agora com a tinta na cor marfim, eu vou fazer a luz, vou iluminar essa folha. Então, eu coloco o pincel mais de pé e eu faço esse mesmo movimento, ó, subindo. Do outro lado, da mesma forma, eu começo mais ou menos nessa parte, iluminando ela, porque essa parte eu quero que preserva escuro. Ó, e sem alisar muito. Ainda com a tinta na cor marfim, eu venho nessa ponta de cá e vou fazer uma dobrada. Dobrar somente a pontinha da folha. Então, eu venho, vou lá para dentro e volto aqui. E esfumaço essa parte de leve. Você pode notar que a folha virou essa partezinha. Vou estar pintando mais uma para não ficar dúvida, ó. Começo com a nervura central. Essa parte que vai perto da rosa, se por acaso ultrapassar a tinta em cima da rosa, não tem problema, depois a gente dá um retoque igual. Venho novamente com o verde pistache, preencher o restante da folha, fazendo essa mistura, ó, intercalando bem as tonalidades. Nesse lado de cá, coloquei um pouquinho de cerâmica, ó, só para deixar a folha um pouquinho mais envelhecida. Novamente com a tinta verde oliva, começando aqui na ponta, ó, eu só coloco, dou umas apertadinhas e vou em direção ao meio da folha. Gosto de iniciar aqui na pontinha, porque daí o bico da folha fica bem fininha e eu consigo fazer o acabamento aqui embaixo. Ilumino novamente com marfim, do outro lado da mesma forma. E já está pintada mais uma folha. Assim as folhas já estão bonitas, mas se eu quiser reforçar aqui no centro com verde pântano, ó, eu reforço a nervura e faço umas outras puxadinhas para cá. Ó, tô reforçando as nervuras. Não há necessidade de você fazer muitas, só umas. E assim você vai fazendo nas demais. Pode esperar secar, porque isso não vai interferir. Não vai ser esfumaçado, vai ser só colocado. Agora nós vamos estar pintando esse botão virado. Ele desabrochou, quase chegar ao ponto de ficar uma rosa, mas ainda ela não é inteiramente uma rosa, ele é um botão virado. Vamos estar pintando esse botão com os tons de azul. Vamos aplicar a mesma técnica que a gente usou na rosa. Ela vai ter o tom que vai ser a base, vai ter sombra, vai ter luz, vai ter profundidade. Então, agora vamos no passo a passo para não ficar nada complicado, porque o tema do nosso workshop é descomplicando. E você vai ver que é muito fácil pintar um botão virado. Tenho aqui na minha paleta de cores azul Caribe e azul Ceruléu. Eu acho que é assim que se pronuncia. E dessa vez eu vou estar iluminando com a tinta na cor branca. Então, com a tinta azul Caribe, eu começo aqui, ó. Aqui vai ser o miolo do botão. Essa parte é o miolo. Essa parte é a pétala principal que nós vamos deixar por último. E essas são as demais pétalas que nós vamos estar pintando por primeiro. Mas aqui é o centro do botão. Então, dessa parte pra cá, eu venho com a minha tinta base, que é azul Caribe, e eu venho preenchendo essa parte, deixar só essa pétala por último. Para mim preencher, eu sempre começo aqui do tronco e eu venho para as pontas. Cuidando, ó, essa pétala redondinha, eu faço esse movimento. Porque ela é redonda, eu tenho que seguir o movimento do desenho.
Essa outra pétala também, começo no tronco, ó, ela é redondinha, eu faço esse movimento. Essa outra já vem subindo, então eu já posso fazer esse movimento pra cá, ó, mais espichado. Mesma coisa com com essa outra pétala. Essa, ó, sobe e essa sobe. Se certificar sempre que toda a trama do tecido tá preenchido com tinta, para quando você lavar a tua pintura, ela não desbota, ela não fica desbotada. Então, toda a trama do tecido tem que estar preenchida com tinta. Agora, com a tinta azul ceruléu, eu venho dessa ponta aqui, ó, eu vou fazendo a sombra. A sombra sempre é abaixo de cada pétala. Então, essa pétala maior tá fazendo sombra aqui. Então, é aqui que eu coloco a sombra, ó. Coloco a sombra e esfumaço. Essa outra pétala está aqui abaixo, então eu coloco a sombra, ó, aqui, e esfumaço essa parte de cá. Mesmo processo desse lado de cá, ó. Essa pétala, ela está por baixo, então eu esfumaço esse lado de cá. Preservo essa parte mais clara. Essa pétala é menorzinha, mas também é importante nós fazer sombra nesse lado de cá, ó. Pouquinho, mas é importante fazer. Então, para nós entender, aqui tem sombra e aqui tem sombra. Essas duas pétalas estão em posições diferentes. Então, eu começo a fazer a sombra aqui do tronco e eu venho para cá. Então, eu vou sombrear diferente. Eu vou sombrear essa parte que se encontra com o tronco e a parte aqui eu quero preservar a tonalidade mais clara. Então, eu venho só aqui nessa ponta. Essa é do mesmo jeito, ó, eu faço a sombra aqui e eu venho puxando. E a pontinha dela eu vou preservar clara. Até o momento nós não tínhamos usado a tonalidade branca, mas agora nós vamos estar usando. Então, tinta para o lado de fora, o outro lado não tem tinta. Pode até parecer repetitivo, mas é uma dica muito importante porque já vem dando acabamento na pintura. Então, vou iniciar nessa parte de cima, ó, tinta para o lado de fora, tinta para o lado de fora, tinta para o lado de fora. Fiz esses cortes, não vou deixar assim, vou trabalhar. Ó, eu vou esfumaçar. Pincel limpo, né, sem tinta, sem nada. E eu venho esfumaçando essa parte aqui. Essa pétala do mesmo modo, ó, eu esfumaço. Você pode ver que já deu um degradê bem bonito. Se tem necessidade, vamos colocar um pouquinho mais de tinta. Ó, essa parte é redondinha. Então, vou esfumaçar. Do outro lado, da mesma forma. Tinta para o lado de fora, eu venho contornando todos os riscos também, vem em direção ao tronco. Do mesmo modo que é a rosa, ó, corta em direção ao tronco. Já vou esfumaçar essa parte, ó. Não há necessidade de colocar mais tinta, só com a própria tinta você já vem esfumaçando, ó. Essas duas aqui que são diferentes, eu só coloco a tinta, ó, eu faço uns batidinhos e eu venho puxando. Olha, o movimento é diferente, ó. Eu venho puxando em direção ao tronco também. Colocar um pouco mais de tinta nessa parte, ó, só coloca, ó. Coloca e vem dando umas puxadas em direção ao tronco. Isso é muito importante. Se nós analisar esse botão, nós vamos ver que segue o mesmo processo. Azul predominante, o tom da rosa que eu escolhi. Essa parte mais escura é a sombra, a parte mais clara é a luz, a qual eu fiz os cortes definindo cada pétala. Essa pétala aqui, ela não faz parte da pétala principal. Então, ó, eu preencho, só que ela está do lado de lá.
preenchi essas duas pétalas que estão no lado de cima, né? Que estão lá por trás. Então, a sombra automaticamente tem que ser aqui, ó, nessa parte de cá. Então, coloco sombra nessa parte, coloco sombra nessa parte. Esfumaço essa parte da sombra. Venho com a tinta na cor branca e venho fazendo nessa parte de cá e nessa parte de cá. E aqui eu venho esfumaçando. Nota-se que ela já tá tomando o formato de botão. Deixei por último essa pétala, que é a pétala maior, né? A principal desse botão. Eu deixei ela por último porque ela está em cima de todas as outras. Então, preencho também. Essa pétala que nós deixamos por último, o corte dela é diferente. Eu pego nessa parte de cá, eu venho com a tinta para o lado de fora e faço esse tipo de corte, ó. Ela é diferente. Eu vou iluminar ela daqui pra lá. Então, ó, eu coloquei a tinta branca e já venho trabalhando essa tinta, ó. Aqui a ponta do botãozinho. E eu trabalho, eu esfumaço essa parte. Colocar um pouco mais de tinta nessa parte de cá. E a ponta aqui, ó, da pétala. Esfumaço para ficar uma pintura bem uniforme, bem parelha, né? Aqui no centro eu posso colocar um pouquinho de branco e fazer um círculo, só para dar um brilho, ó. Se eu quiser deixar o meu botão da forma que está, ele já tá bonito. Só venho aqui, faço a sépala e deixo assim mesmo. Mas se eu quiser dar mais volume, mais movimento para esse botão, eu preciso fazer mais corte nessas pétalas que estão aqui. Então, se você quer uma pintura simples, só com esses cortes branco e trabalhado, ok, fica dessa forma, só faz a sépala aqui embaixo. Se você quer ela com um pouco mais de balanço, veja a sugestão que eu vou te dar. Por exemplo, essa pétala, eu vou escurecer um pouco essa parte aqui, ó, eu coloco a tinta, faço um risco, eu escureço, ó, essa partezinha aqui, eu botei uma sombra. Agora eu venho com a tinta na cor branca e pego aqui da ponta, entro e saio de volta. Esfumaço essa parte de cá. Notou-se que essa pétala aqui, ela virou essa pontinha da pétala? Então, eu virei essa pontinha, ó, dei um pouco mais de movimento. Vou fazer a mesma coisa nessa outra pétala. Coloco um pouquinho de sombra aqui, nessa parte. E com a tinta branca, começo desde a pontinha, ó, entro e saio de volta. Esfumaço essa parte de cá. Ó, é bem simples. Entra e sai de volta e esfumaça essa parte de cá. O que acontece com esse azul? Esse azul aqui vai fazer sombra. Ó. É interessante, se você faz de um lado, fazer do outro também. Então, nessa parte aqui também eu vou estar fazendo. Coloquei um pouquinho de sombra e faço o corte. Pego, entro e saio de volta. Bem simples, esfumaço essa parte de cá. Essa pétala principal, também não quero deixar ela só assim, lisa. Também quero fazer um corte. Quero fazer um corte nesse lado de cá. Então, eu coloco a sombra nesse lado de cá. E como eu disse, é interessante fazer nos dois lados. Então, no lado de cá também eu vou colocar fazendo sombra. Venho com a tinta na cor branca, ó, virada para cá, entro e saio. No outro lado da mesma forma, ó, eu entro e eu saio. E venho aqui pra pontinha. Se tem necessidade, eu posso esparramar um pouco essa sombra pra cá. Ó.
Com a tinta branca, reforço o brilho aqui no centro. E o nosso botão já ficou com mais balanço, né? Com mais volume. Aqui no canto do meu pires eu coloquei um pouquinho de verde pântano e verde oliva. Eu vou fazer essa mistura, vai dar essa tonalidade. Ele não vai ficar tão escuro que nem o verde pântano e não vai ficar tão clarinho que nem o verde oliva. E com essa tonalidade eu vou fazer a sépala desse botão. Misturar bem. Misturo bem e com essa mistura eu vou fazer a sépala do botão. Usando o mesmo pincel, é bem simples, ó, é como se fosse uma gota. Eu coloco e puxo para cá. Agora vou fazer do outro lado. Eu coloco bem aqui no centro, ó, e puxo pra cá. Como se fosse uma gota, ó. E aqui eu já posso vir com o cabinho do botão. Esse é o cabo. Ó, descendo. A partir desse tronco, eu venho com a tinta, ó, venho e desço. Todos os meus riscos tem que vir nessa direção para baixo. Do outro lado, ó, eu desço e eu desço. Vou fazer mais uma aqui nessa parte, ó. Desce. Se você quer ela mais trabalhada, você faz uns risquinhos menor a partir desse, ó. Senão você deixa assim do jeito que está. Com a tinta na cor marfim, eu venho aqui no centro, ó, e dou uma alisada, não muito, só de levezinho e desço. E está concluída a pintura desse nosso botão virado totalmente de uma forma descomplicada. E aí, minha amiga, há possibilidade de realizar o seu sonho? Agora a vez de falar é sua. Eu ficarei muito contente se você deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula. E mais, qual a sua maior dificuldade? Eu estarei lendo todos os comentários e analisando. Assim eu vou achar a forma mais ideal para te ajudar. E fala sério, minha amiga, pintar é muito bom e eu quero ver você pintando. Ah, e você não pode perder a próxima aula. Nós estaremos concluindo o nosso risco. Também eu vou te dar dicas muito importantes. Combinado? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.